Boa noite, pessoal. Então, vamos continuar aqui nossas aulas sobre geração de código, falando agora dos comandos de leitura e escrita. Comandos de leitura e escrita vão ser implementados por comandos mesmo, tá? Então, as palavras read, write, readline e writeline vão fazer parte da nossa linguagem e, geralmente, a leitura ou a escrita de variáveis em uma linguagem de programação, elas são feitas através de chamadas ao sistema, né? Ou seja, para ler ou escrever uma variável, você chama rotinas do sistema operacional. Né? No caso do Linux, você chama int80, tá? No caso do DOS, você chama int21h, ok? Só que aqui, nós não iremos fazer chamadas ao sistema, porque a gente teria que escrever macros, ou então teria que escrever funções em uma biblioteca nossa para fazer esse tipo de coisa. E nós não queremos complicar muito o nosso compilador, então nós vamos usar as funções printf e scanf da biblioteca C, da libc, ok? E essas funções elas vão ser chamadas para implementar o nosso read e o nosso write, tá certo? Então aqui a gente vai anexar aqui os não terminais comando escrita e comando leitura, né? O tipo desses não terminais, o tipo do atributo desses não terminais vai ser a variável c da union, que a gente discutiu a aula passada, e vamos acrescentar também as palavras reservadas readline, writeline. Readline não está aqui, né? Aqui a gente só tem read, write e writeline, mas você poderia acrescentar um readline. Qual que é a diferença do read para o readline? O read ele lê a variável e fica na mesma linha. O readline lê a variável e pula a linha. Tá? Aqui a gente não colocou o readline porque o scanf sempre pula a linha quando ele lê. Tá? Mas você poderia fazer uma função aí ou chamar uma função que não pula a linha para ler a sua variável. O write ele vai escrever e não vai pular a linha. O writeline vai escrever e vai pular a linha. Ok? Então, aqui nos comandos, a gente vai colocar esse string copy aqui, que parece que faltou na aula passada, tá? Porque a ideia de você fazer a geração do código para comandos é a mesma lógica que você usa para fazer a geração de código para declarações, então não teria por que aqui ser diferente, ok? Então, o que a gente faz inicialmente? A gente copia $1, que é o código de comandos, para comandos, né? Então, faz um string copy aí de $1.str para $.str, e depois nós anexamos o código dos comandos restantes aqui, né? O código dos comandos restantes é o código gerado por comandos, né? Que tem $2.str. Então, nós vamos anexar $2.str para $, né? Então, como é que a gente anexa? A gente faz um sprintf para a posição $.str mais string de $.str. Né? Então, nós fazemos um string copy para o final da string, né? Ou seja, nós anexamos, nós appendamos $2.str para o final de $.str. Tá? Esse %empty já foi explicado na aula passada. Nossos comandos, né, que temos até agora são comando de leitura, comando de escrita e comando de atribuição. Né? Em todos os casos, nós copiamos para $.str, que é o atributo de comando, tá? O atributo de $1.str, que é o atributo de comando de escrita, o comando de leitura, ou comando de atribuição, que por sua vez é o código gerado por esses comandos, ok? Para implementar o comando de leitura e o comando de escrita, nós vamos criar duas funções aqui, que é o makeCodeRead e o makeCodeWrite. Então, essas duas funções aqui vão gerar código. Essa daqui vai gerar código para o comando de leitura, né? O código para gerar código para o comando de leitura, eu passo o meu identificador, né? E aonde que eu quero que esse código vá parar, no caso, né? $.str. Então, esse ponteiro aqui é passado por referência, tá? Esse ponteiro aqui é o atributo de comando de leitura, tá? E a mesma coisa aqui para o comando de escrita, ok? Só que para o comando de escrita eu passo um parâmetro adicional, né? Que é se eu vou pular ou não linha. Então, se eu for pular linha, eu passo...
Se eu for pular linha, eu passo 1, se eu não for pular linha, eu passo 0, tá certo? E se qualquer um desses comandos der erro, né, tanto esse, quanto esse, quanto esse, eu chamo yabort, que para a minha análise sintática, ou seja, para a minha compilação. Aqui vocês podem ver o código da função makeCodeRead, né? Então, o destino aqui é passado como referência, e aqui eu passo o identificador do meu... passo o lexema do meu identificador aqui, ok? Então, estou passando o lexema do meu identificador aqui, e estou passando por referência a string para onde o código vai ser gerado, tá? Eu procuro o identificador na minha tabela de símbolos. Se eu não encontrei o identificador, eu dou um erro aqui, tá? Error. %s not recognized at line %d, ok? Eu passo aqui o ID que eu não encontrei e a linha em que eu estou, ok? E dou um return 0 aqui. Retorno 0 aqui para o chamador, tá? Aí eu verifico o tipo, tá? Então, dependendo do tipo, se for inteiro, se for real, tá? Eu vou gerar um código de máquina diferente. Então, por exemplo, se for inteiro, eu vou passar para RDI FMTD. Esse FMTD é um define byte, que é exatamente o %d, tá? Se for real, eu vou passar FMTF, né? FMTF é um define também, tá? É um define byte aí, né? %f, tá? Então, se for inteiro, eu coloco o ponteiro para %d aqui em RDI, e se for %f, eu coloco o ponteiro para %f aqui em RDI, ok? Nos outros casos, eu coloco que são string char, né? Os outros casos são string char, eu coloco o ponteiro para %s aqui em RDI, tá? Em seguida, faço um append para string destino aqui de move rx0, porque eu não tenho parâmetros de ponto flutuante, e dou um call scanf. A printf, a chamada, né, do printf, ela vai seguir a mesma linha, né? Só a diferença, quando eu tenho o identificador, eu tenho que colocar esse identificador entre colchetes, tá? Porque esse identificador, ele é um endereço de memória, ele vai virar um endereço de memória no meu código assembly, e eu tenho que referenciar o conteúdo desse endereço de memória para colocar no registrador RSI, que é o segundo parâmetro da printf, tá? O primeiro parâmetro é o formato, a string de formato, né? Então, se for inteira é %d, se for real é %f, ok? E se for char ou string é %c, tá? E se for char ou string é %s, ok? No final eu coloco move rx0, porque eu não tenho parâmetros de ponto flutuante, tá? Então não estou imprimindo ponto flutuante aí. Inclusive essa geração de código aqui, ela não funciona muito bem, tá? Se eu tiver ponto flutuante, eu tenho que mudar isso aqui, né? Colocar o primeiro parâmetro no XMM0 e colocar move rx1 se eu tiver parâmetro de ponto flutuante, tá? Essa geração de código aqui, ela tá errada, então vocês vão consertar isso aí depois, tá? E aqui o make code write aqui vai dar um return 1 aqui, se tiver tudo ok. Se tiver algum problema, né, se ele não encontrar o identificador na tabela de símbolos, ele retorna 0. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou rodar agora aqui para vocês o exemplo 3, né? Que é o exemplo que inclui aí os comandos read e write. Então, eu fiz aquela modificação, né? Quer dizer, eu mantive aquela modificação no arquivo léxico que eu falei para vocês, né? Ou seja, eu coloquei essas linhas aqui, né? Certo? Essas duas linhas aqui. Coloquei agora os comandos read e write aqui também, né? E coloquei isso aqui no final, né? /n /r, e foi só isso daqui que eu modifiquei, né? O sintático .y, eu não fiz modificação nenhuma, né? Inclusive é o arquivo original aqui, sintático.y, tá? O main.c, eu mantive o main.c original, né? Que é aquele main que eu posso abrir aqui para vocês, né? O main que tem o tratamento aí do... Esse main aqui que tem o tratamento do final de arquivo, né? Que muda a extensão do arquivo aqui, tal. E curiosamente aqui, o YYParse não está retornando nenhum erro, tá?
Eu não consegui achar qual era o erro da outra vez ali, tá? E agora ele não está dando erro, por incrível que pareça, tá? Eu vou provar isso para vocês agora, né? Então, como vocês veem aqui, ó, eu apaguei os .o, os .ez, o sintático.tab, o lex.yy.c, tá? Eu vou apagar o teste1.asm e vou rodar tudo de novo aqui, ó. Vocês podem ver, né? Eu vou rodar tudo de novo aqui, vou dar um make, tá? ls-la, girei aqui um scc.ez, tá? Vou rodar ele aqui, vou rodá-lo. scc test1.txt. Ele rodou completamente aqui, inclusive imprimiu a tabela de símbolos para mim, né? E aqui vocês veem que ele foi modificado, né? Foi modificado aqui fora do editor, né? Então ele gerou esse código aqui. Não dá para rodar aqui no Windows, tá? Porque ele é um código que ele foi gerado para Linux, mas nas aulas de compiladores aí eu estou explicando como gerar código para Windows. Então, um dos exercícios que vocês vão fazer vai ser modificar esse código aqui para rodar no Windows e compilar esse código aqui também, ok? E ele gerou código aqui para o read e para o write, tá? Vocês podem ver aqui, o arquivo original é esse aqui, né? Tem 3 variáveis aqui, A, B e C, ele lê A, lê B, faz A receber B e depois escreve A, ok? Então essa foi a aula de hoje sobre read e write. Eu infelizmente não consegui achar o erro lá, tá? Eu achei que o erro fosse alguma coisa que tivesse a ver com o final de arquivo, mas não era, tá? Então é isso aí, pessoal.